Bem-vindo a todos a mais um podcast do Brasil at Silicon Valley, edição 2025. Eu sou o Bruno Correia, líder de conteúdo deste ano da conferência, mestrando em Direito por Stanford e advogado do Pinheiro Neto Advogados. Hoje a gente vai ter um papo muito leve, descontraído, bacana, com uma convidada muito especial que está aqui do meu lado, Larissa Galimberti, já vou introduzi-la. E a ideia é falar de assuntos sobre carreira, trajetória, assuntos interessantes do direito, o que a gente pode esperar para o Brasil e também a relação dela com o BSV e a importância desse evento que a gente tem aqui já há alguns anos. Tá? A Larissa é sócia da área de tecnologia do Pinheiro Neto Advogados, com foco em proteção de dados, inteligência artificial e propriedade intelectual. Larissa, muito obrigado por ter topado o convite para fazer esse podcast hoje aqui com a gente. A gente está no meio do Vale do Silício, na sede do Google, aqui em Sunnyvale, respirando inovação, respirando tecnologia, e eu não vejo ninguém melhor do que você para poder tratar desses temas aqui com a gente. Para começar, se você puder contar um pouquinho da sua trajetória, contar como você chegou até aqui, o que você fez, o que passou pelo seu caminho, o que fez com que você se especializasse hoje nessa área, acho que seria muito bacana para a gente começar. Primeiro, eu queria agradecer esse bate-papo. Eu sou uma grande incentivadora de inovação, de desenvolvimento de tecnologia, então não podia ser melhor a gente estar nesse lugar, batendo esse papo. E dois, Stanford, eu alumni, e você que agora está Ainda estudando, que você estar aqui é realmente um momento de repensar até juridicamente, né? A gente repensar questões jurídicas, de como incentivar as empresas de tecnologia, como que a gente pode, através de regulação ou não regulação, incentivar essas empresas de tecnologia a conseguirem se desenvolver e inovar no Brasil. Então, eu acho que aqui eu estou muito feliz, agradeço aqui esse convite. Falando um pouco de trajetória, todo mundo às vezes pergunta, né? Como que você foi parar em direito da tecnologia, né? Porque eu começo a trabalhar no Pinheiro Neto em 2003 e não se falava ainda tanto de tecnologia, né? E como que a vida te leva? Então, se eu pudesse falar rapidamente, eu diria: você está aberto a novos desafios, novas coisas, porque foi isso que me levou para a tecnologia. Eu comecei no Pinheiro Neto com propriedade intelectual. Então, a gente discute a marca, patente, software. Isso foi me levando para as empresas de tecnologia, né? Porque você acaba falando ali de inovação. E com isso, acho que foi atraindo essa ideia de como constituir produtos novos, o que estava acontecendo, principalmente aqui no Vale do Silício. Em algum momento da minha vida, eu faço um mestrado em patentes e venho estudar aqui o LLM, não é? E não tinha lugar melhor para você se energizar e você repensar o direito do ponto de vista de tecnologia. Então, acho que esse é o caminho para chegar nessa discussão de tecnologia e de como, do ponto de vista jurídico, eu comecei a trabalhar com isso. Muito bacana, interessante. Eu acho que você pegou toda essa evolução, né? Desde começando a tratar com temas mais contenciosos, em propriedade intelectual, até hoje esse trabalho super de ponta que você faz com assuntos desde inteligência artificial até qualquer outro tipo de tecnologia. Olhando desde 2003 até agora, você consegue identificar, acho que, quais foram os grandes marcos de produtos e temas que você foi tratando ao longo dos anos? Quase que uma evolução, vendo o que você viu crescer aqui no Vale e tudo mais? Sim, para mim é muito claro, né? Porque quando a gente começa ali, eu falo anos 90, 2000, era muito focado em propriedade intelectual pura, né? Então, discussão de marca, patente. Com a evolução da tecnologia, as startups, eu acho que a gente começa uma discussão maior sobre software, desenvolvimento de software, de quem quer a propriedade intelectual, e daí vai avançando, né? Quando você avança, você começa com inteligência artificial. Então, quais são os desafios jurídicos? É um dos temas que a gente vai falar aqui hoje. Quais os desafios jurídicos de inteligência artificial? E eu acho que o ponto super essencial nessa trajetória é a conexão entre os advogados e as empresas de tecnologia e as startups, para você entender o que eles estão inovando, aonde eles querem chegar, como do ponto de vista de regulatório, de autoridades governamentais no Brasil, você consegue demonstrar para as autoridades que aqueles produtos que eles estão trazendo trazem inovação para o país. Então, se a gente for dar um exemplo aqui,
eu vou dar alguns, mas quando a gente fala de fintechs, então você mostrar para o governo que aquilo traria uma maior democratização, acaba sendo mais aceito. E você tem um papel jurídico muito importante nessa transformação. Então, eu acho que essa interação entre empreendedorismo, tecnologia e o mundo jurídico traz muita inovação para o país. Então, eu acredito muito nisso. Não, show de bola. Acho que ficou bem legal de entender esse panorama todo que você viveu. E aí você tocou na palavra desafio, isso é algo que me interessa bastante. Eu acho que, antes até de entrar em AI, particularmente, que também você mencionou, o que hoje, quando você fala com as empresas de tecnologia que você atende aqui do Vale, do Brasil, de outros lugares do mundo, quando elas estão olhando para a América Latina, de forma mais geral, o que você diria que são esses principais desafios que elas têm enfrentado para fazer negócio no nosso país? Sem dúvida nenhuma é o custo regulatório, assim. Então, quando você olha para as diversas áreas do direito, e principalmente quando a gente está falando de uma startup, é o custo regulatório. Desde a constituição societária, então, hoje o Brasil está muito mais rápido, sem dúvida nenhuma, mas existe um custo ali, uma demora que você não sabe estabelecer exatamente em quanto tempo aquela sociedade vai ser constituída. Tem a questão tributária, que é a sua área de expertise, então não vou nem falar isso aqui, mas eu acho que é um aspecto, quando a startup chega, assusta um pouco, né, do ponto de vista da complexidade do sistema tributário no Brasil, que é muito diferente de outros países. Depois você vai caminhando. Então, na minha área especificamente, você vai ter regulação na parte de proteção de dados, aí você tem a questão de propriedade intelectual, como proteger. Muitos empreendedores chegam no escritório e não fizeram proteção, por exemplo, da sua marca. Eles já estão atuando no mercado há muito tempo, a marca ficou conhecida, e eles não protegeram ali no primeiro dia a marca. Então, correr atrás de garantir essas proteções de propriedade intelectual, ou, por exemplo, eles contratam desenvolvedores e não fazem contrato de cessão da propriedade intelectual. E quando vem algum investidor, você tem que garantir que a propriedade intelectual é da empresa, não é das pessoas físicas que trabalharam no projeto. E às vezes lá na constituição da empresa, no começo da startup, não tem toda essa visão e nem sempre o sistema jurídico vai te proteger. Às vezes você vai precisar mesmo dos documentos, do contrato de cessão de propriedade intelectual, você vai precisar de um advogado tributarista, se for do ponto de vista mais de fintech, questão regulatória bancária, né? Então, se for saúde, vai ter uma startup de saúde, além da questão de proteção de dados, você vai ter a regulação de saúde. Então, no final, se você é uma startup de tecnologia que chega no Brasil para um produto novo e trazendo novidades para o país, provavelmente você vai enfrentar um desses desafios. Mas isso não quer dizer que eu olhe isso como impossibilidade, impeditivo. Sou uma grande otimista. A gente conseguiu desenvolver grandes startups, unicórnios, e vender para... Alguns foram vendidos para grandes corporações, alguns continuam, né, e se destacam na área. Acho que o Brasil é um país muito inovador e o que a gente tem que pensar... aqui a gente fala como operadores do direito, é como a gente garante que esses empreendedores e as empresas de tecnologia consigam inovar com comprometimento e responsabilidade no país. Eu acho que é esse o nosso papel. Entendi. Não, acho que faz todo sentido e ouvindo você falar, acho que o takeaway que a gente tem aqui é: o Brasil pode ser um país ótimo para se inovar, para fazer novos negócios, startups, mas acho que talvez alguma coisa que acontece com alguma prática é se negligenciar aspectos jurídicos que não parecem tão relevantes no começo, mas acabam sendo no long run, e a gente precisa estar de olho nisso, porque senão podem virar esses grandes desafios que você trouxe. E aí, entrando num deles, eu queria falar um pouco sobre proteção de dados. O que você tem visto quanto a movimentos em regulamentação disso? Como tem sido a atuação da NPD até agora? Tem algum caso, alguma história que você viveu que te marcou com relação a isso? E teria algum ponto específico que você acha que quem está fazendo negócio lá devia ficar de olho? Quando a gente fala de proteção de dados, e eu acho que é interessante de falar, foi uma hora em que conectou muito, por exemplo, o mundo que eu trabalho com as startups, porque muitas delas
delas trabalham com dados e dados pessoais em grandes volumes, não dá para negar, e elas conseguem tirar um proveito e uma análise, um estudo desses dados para ofertar melhores produtos e serviços. E aí a gente pode pensar que, se a gente for falar, por exemplo, de mercado financeiro, né? Você consegue fazer melhor score de crédito, você consegue colocar mais gente para dentro do sistema financeiro para dar mais crédito do que o que antigamente você fazia só com um relatório de análise, agora com dados, e às vezes quando a gente fala até de dados alternativos, então você traz muito mais gente para o mercado financeiro, com acesso a mais produtos. Por outro lado, esses dados têm que ser usados com responsabilidade, Sim, né? Uma balança, né? Exatamente, e aí vem o papel da regulação e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A lei, vamos dizer assim, entra em vigor em 2020, começa a ter sua entrada em vigor das penalidades em 2021. E o que a gente tem até hoje? Então, eu vou falar do lado positivo e o lado negativo. Tá. Acho que o lado positivo da questão de proteção de dados no Brasil é que, efetivamente, quando eu falo de um mercado de tecnologia, se deu bastante atenção para proteger os dados pessoais, para garantir os direitos desses titulares. Acho que as empresas foram bastante responsáveis nesse sentido, souberam usar os dados com responsabilidade em geral. Também acho positivo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque ela conseguiu, nessa trajetória, ter um caráter verdadeiramente educacional, não foi penalizando as empresas desde o início. O que eu falaria, né, talvez, não quero dizer assim um lado negativo, mas algo que a gente pode repensar no Brasil, é como a gente tornar esse sistema de proteção de dados um pouco mais com a cara do Brasil, e não só uma reprodução do sistema europeu. O nosso sistema é muito diferente. Então, acho que, quando eu olho para isso, acho que as empresas estão mais preocupadas. A gente teve o Open Finance, que traz essa questão de importância dos dados, mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de ver mais uma criação de um sistema nacional mesmo, baseado nas nossas necessidades e onde a gente quer chegar em termos de inovação. Claro, isso faz todo sentido, assim, realmente, porque a gente tem nossas peculiaridades. E por que não, então, termos nossa própria regulamentação que vai refletir todos esses valores, esse modo de fazer negócio, né? Larissa, pulando até para outro assunto, que eu acho que é um assunto do momento, foi o nosso tópico da conferência do ano passado, continuamos falando dele, então não tem como se afastar dali. Inteligência artificial. Eu sei que você também está super envolvido no tema. A gente tem agora um PL para regulamentação de inteligência artificial que está avançando. Eu queria ouvir de você, o que você acha do PL, principalmente considerando que é uma tentativa de regulamentação de uma tecnologia que está em desenvolvimento e que mudou substancialmente, se você considerar o que a gente tinha 2 anos atrás, e provavelmente vai mudar nos próximos 2, 3, 4. Qual que é a sua visão desse PL para o momento que a gente está na tecnologia e no Brasil? Quando a gente fala de regulação de inteligência artificial, a gente pode pensar em 2 aspectos. Um aspecto é você regular direitos e obrigações de quem usa, de quem desenvolve, e o outro é você regular incentivos ao desenvolvimento de inteligência artificial. E embora no Brasil hoje você tenha os dois, então você tem uma estratégia nacional de inteligência artificial através de portaria editada, e você tem um projeto, ainda não é uma regulação, de inteligência artificial. Na hora que o Brasil for adotar, né, uma regulação, acho que a grande preocupação que a gente tem é no balanceamento que a gente vem discutindo, né, Bruno? Inovação e proteção, né? Como alcançar essa balança. Exatamente, e não trazer um sistema de fora do Brasil que talvez não seja o sistema que mais se adapta à nossa realidade. Então, trazendo aqui a discussão do PL, só para quem também estiver assistindo, eu acho que esse é um tema que eu gosto de chamar a sociedade civil, as empresas de tecnologia, as nossas startups, para estarem na mesa discutindo esse PL. Eu vou até deixar aqui o número, até para quem não é advogado, abrir e ler. É o PL 2338 de 2023. Ele começa na discussão no Senado, ele foi aprovado no Senado, e agora ele está na Câmara dos Deputados num regime de prioridade. Ou seja, é um momento importante para a sociedade estar lá. Contribuir, se manifestar. Exatamente. Por que eu digo isso? Porque ele traz, sim, obrigações para as empresas que vão desenvolver
e que vão usar inteligência artificial. E se você pegar a primeira minuta do PL e a de hoje, eu acho que a gente teve muita evolução. Sim. A primeira minuta, ela punha bastante burocracia, desenvolvimento de documentos para as empresas startups, e o custo regulatório você jogava lá em cima. E aí é o que você vê aqui, como que você vai inovar com um custo regulatório tão alto? Claro, claro. E como que você vê, assim, até ouvindo a sua análise desse PL, como que você vê o Brasil tomando essa iniciativa e tendo esse approach para essa regulação em comparação com o que a gente teve recentemente nos Estados Unidos e a gente teve de regulamentação na Europa? A gente está indo no meio do caminho entre o que a gente vê aqui e lá, ou a gente está fazendo uma coisa própria, a gente está sendo influenciado? Como que você acha que a gente está nesse cenário global? Sabe o que eu acho curioso quando a gente fala de inteligência artificial e regulação? É como os países estão adotando approaches diferentes. Eu acho que um pouco diferente do que aconteceu com proteção de dados, que todo mundo acabou seguindo, ou muitos países acabaram seguindo uma regulação europeia. Eu acho que de inteligência artificial, os governos, cada um adotou ou está adotando um approach muito mais específico. Por quê? Porque hoje inteligência artificial é colocada como uma tecnologia de propósito geral, então ela é colocada como aquelas tecnologias que realmente mudaram todos os setores da tecnologia, todos os setores da indústria, da sociedade como um todo, como motor, computador, internet. Então traz maior atenção para o governo, porque ele precisa dessa inovação nas empresas do país. Então eu vejo os países agora divergindo um pouco do quanto vão regular e de como vão regular. Verdade seja dita, o nosso PL ele começa sendo eu não vou falar uma cópia, porque ele não é uma cópia, mas muito inspirado no sistema europeu. Mas com isso e a participação da sociedade civil, a gente foi cada vez mais, eu não falo distanciando totalmente, mas tendo uma identidade própria e repensando aquilo que funcionaria para o nosso país em termos de inovação. E hoje a gente tem um PL que reduziu um pouco mais a questão de burocracia, produção de documentos, e tentou focar mais naquilo que era importante. Então, transparência para quem estiver interagindo, né, com uma inteligência artificial, questões para evitar e você auditar para não ter discriminação, viés inconsciente nos seus usos. Mas ainda hoje é importante que todo mundo se envolva nesse debate. Por isso, aproveitando que a gente está aqui no Vale... É um chamado para todos os empresários, todo mundo que tem algum stake nisso, né? Exatamente, porque vai impactar na hora que você está desenvolvendo quais são os direitos daquele que interage com a inteligência artificial que eu vou ter que cumprir. Então, tem um capítulo específico sobre esses direitos. Quais são os documentos que eu tenho que produzir? Eu tenho que submeter algum documento para uma autoridade? Sim ou não? E dentro do PL tem a criação de uma nova autoridade. Então, como a gente teve a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ele prevê a criação dessa nova autoridade, que a gente não sabe se vai ser uma autoridade já existente no Brasil, ou se vai ser criada uma nova autoridade. Mas muito desenvolvimento e muita discussão ainda vai ter para o PL. E isso é importante como sociedade civil. Porque agora, qual é o grande problema, né? E só para terminar essa fala, assim, qual que é o grande problema? Porque no final, você está regulando tecnologia. Daí a pergunta é, a gente deveria regular a tecnologia? Claro, uma tecnologia que a gente ainda não sabe muito bem onde vai chegar, né? Exatamente. Tem muita gente que vai falar assim, não, mas é uma regulação baseada em risco. Vocês vão ouvir muito isso. É uma regulação baseada em risco. Quando você pega os artigos e toda a discussão que teve na Europa, não exatamente é uma regulação baseada em risco. Ela é bem baseada em direitos e obrigações, porque você ainda não tem visibilidade, né, de tudo que vai acontecer. Exatamente. Então, como você não sabe, não é igual, por exemplo, quando você fala do mercado de seguros, que já tem análise, estatísticas. Claro. Então, esse é um ponto que eu falo, porque todo mundo, não, é baseado em risco. Não exatamente. Ele tem lá uma pirâmide do que é proibido, o que você não pode desenvolver com inteligência artificial, o que é alto risco e o restante. Então, proibido, você fazer score social. Não pode, pelo nosso projeto de lei. Tá fora. Você, por exemplo, se aproveitar de vulnerabilidades que causem danos às pessoas. Não pode. Isso não quer dizer que é totalmente baseado em risco. Sim. E Larissa, acho que pelo que você falou,
a gente ainda está com esse PL em discussão no Congresso e talvez existiria algum espaço para que aqueles que são interessados no assunto possam trabalhar isso junto com as suas assessorias, junto com as associações aplicáveis. A gente tem um monte aqui de empresários ouvindo a gente, executivos e tudo mais. Se você pudesse recomendar uma coisa para que eles façam nesse momento, o que você falaria para eles? Eu vou falar exatamente o que eu falei para as startups com quem a gente trabalha no escritório. Falei, pela primeira vez eu preciso que vocês leiam esse projeto inteiro. Vai ter que se envolver e ler. E eles foram essenciais nas nossas discussões, porque muitos dos conceitos que estão lá não tem nada a ver com o mundo jurídico. São conceitos técnicos. Então, por exemplo, o próprio conceito de inteligência artificial. Se você vai regular a inteligência artificial, você tem que definir. Saber o que é isso, né? O que a gente está falando. E a definição, ela é técnica, ela não é jurídica. Então, as startups, eu chamei diversas para conversar, elas me ajudaram muito a definir. Esse conceito está certo? Essas obrigações, elas são possíveis? Porque tem obrigação impossível. Eu vou dar um exemplo de uma. Eles dizem assim, inteligência artificial de propósito geral. Você tem que estabelecer quais são as finalidades de uso. E as startups explicaram para a gente, quem está ouvindo sabe isso melhor do que eu, que inteligência artificial de propósito geral pode ser usada para toda e qualquer finalidade. E daí cada um vai usar para o seu negócio. Eu quero usar para atender a empresa de educação, eu para fazer score de crédito. Então ela não tem finalidade específica. Então o conceito na lei era contraditório. Então o que eu digo é, leiam, por favor, a lei para trazer esses subsídios técnicos, para que a gente possa discutir com o governo e dentro das próprias associações. Claro. Não, acho que ótima dica, acho que todo mundo devia seguir essa dica à risca, porque esse tema é super importante. Né? O pessoal não gosta muito de lei, regulação. Mas acho que nesse é importante, entendi. Para todo mundo, né? Entendi. Se você, aqui mesmo, a gente estava vendo as palestras, impacta setor financeiro, bancário, saúde, transporte, cibersegurança. Tudo. Tá envolvido em qualquer setor, qualquer coisa, né? Hoje a gente Os usos são muito maiores do que a gente imaginava, né? E do que a gente jurista, né? Vamos dizer assim, consegue prever. Então, o que eu digo é, realmente se envolvam nesse debate para a gente conseguir desenvolver e também, assim, atrair empresas que fazem IA que estão fora do Brasil, mas também permitir que as nossas startups do Brasil possam desenvolver inteligência artificial. Claro. Então, é por isso, e eu vou falar, as startups que trabalharam com a gente, lendo e discutindo o PL, foram de grande contribuição, assim. Então, é super importante isso. Legal. Acho que, assim, a gente poderia passar o dia inteiro falando de AI, eu acho que é o assunto do momento. Eu queria virar um pouquinho, ainda tocando sobre tecnologia e desafios jurídicos, acho que a gente volta um pouco para AI, mas olhando agora para também software, plataformas digitais, outros tipos de conteúdo digital, eu sei que você também está super envolvida nesses temas. Nesse cenário em que a gente hoje tem tudo como software, tudo como plataforma, tudo como plataformas que muitas vezes têm conteúdos gerados por AI, a gente tem essa questão ainda do PL, que não está definido e tudo mais, mas para essas outras tecnologias, hoje, o que você olha como os principais desafios jurídicos que esses players ainda possuem no Brasil e devem ficar atentos? Bruno, você está me pondo numa situação que é para eu ficar falando de problema aqui, desafio solução. Jurídico. Mas eu quero falar aqui de novo, eu sou uma grande incentivadora de inovação, de desenvolvimento, só que sem dúvida nenhuma, e quando essas empresas procuram a gente, as startups, a gente tenta desde o início pensar na IA com olhos no que a gente já tem de regulação. Então, quais são hoje as principais, vou chamar de preocupações, né, e não de riscos, não gosto tanto dessa palavra, vou usar preocupações. Gostei. Na hora que você está desenvolvendo IA no Brasil, então vamos dizer isso, ou usando, né? O primeiro que eu falaria é a questão de viés inconsciente e discriminação. E em que ponto? Você pode pensar numa plataforma, por exemplo, que faz análise de currículos. Se você imaginar que ela se alimenta ali de uma base de dados para gerar um output, que é o perfil que a sua empresa quer, tem que tomar muito cuidado com aquela base de dados. Tem casos, inclusive, que aconteceram nos Estados Unidos, que a base de dados eram pessoas, daqueles currículos, eram pessoas até 55, 60 anos. O que acontecia?
que quando você aplicava e você tinha 60 anos, a inteligência artificial, tirando toda a análise de dados daquela base de dados, entendia que não era o perfil da sua empresa contratar Sim. alguém com 55 anos, 60 Sim. anos. E aí você gera o quê? Uma discriminação por idade. Então, uma das grandes preocupações que hoje a gente tem é ali viés inconsciente e discriminação no produto que você estiver fazendo. Eu tenho uma dica aqui de podcast, posso Boa, dar? vamos lá. Qual é? Então, tem um podcast, não, de um seriado. Tem uma série que está no Netflix, chama Coded Bias. Não sei quem aqui já ouviu ou já viu. É uma pesquisadora do MIT e ela mostra uma questão de discriminação por etnia. Ela é negra e quando ela vai fazer um projeto de pesquisa no MIT, ela percebe que a base de dados do MIT não reconhecia pessoas negras. E aí ela começa a fazer todo um trabalho mostrando como aquilo poderia gerar uma discriminação de massa. E mais, ela descobre que essa base de dados não era só do MIT, várias universidades usavam. Então, quando você fala de desafios, eu acho que discriminação, viés inconsciente é um, e vou falar aqui rapidamente outros. Acho que a gente tem que tomar cuidado com questões de política e democracia, com privacidade e proteção de dados, com propriedade intelectual, fake news, tudo isso vai envolver no debate de IA. Claro, nossa, Lari, acho que a gente vai ter muita coisa para tomar cuidado e trabalhar nos próximos anos. Caminhando já para o final, eu queria que você contasse um pouco da relação do BSV e do Pinheiro Neto. Eu sei que nós somos apoiadores da conferência desde o início, a gente acredita muito em inovação no Brasil. Então, se você puder contar um pouquinho como é que foi, na sua visão, a vantagem, como foi legal fazer essa parceria para o escritório, como que a BSV tem apoiado a inovação no Brasil e conectado o Vale do Silício com o nosso país, e o que você acha que tem sido, acho que, as principais mudanças dessa interação do Vale com o Brasil, no nosso mundo de negócios, no nosso dia a dia. Bom, você também trabalha em tributário e tecnologia, você sabe disso. Estar no Vale do Silício para a gente foi um grande divisor de águas, né? Então, dando um passo para trás, a relação, eu digo, do escritório, e aqui falando um pouco do escritório, com o Vale do Silício, ela começou há muitos anos, eu falaria que muito mais de décadas atrás, né? E a gente começa com uma relação muito próxima com o Stanford. Então, hoje a gente é um dos sponsors do programa de Law Science and Technology, contribuindo para as pesquisas, muito próximo da faculdade, muita gente estudou lá. E com isso, tiveram o grupo dos fundadores do BSV, a gente esteve lá com eles desde o início, porque faltava uma conexão como essa. Já existiam algumas, sem dúvida, e muito legítimas, muito inovadoras, mas faltava um programa, eu acho que de grandes dimensões. Sim. Que foi o BSV, que hoje, quando você vem aqui, você volta com energia renovada. Ideias, insights, quase overwhelming, né? Acho que é a palavra que eles usam aqui, porque é muita gente, muita coisa, muito bacana. E é muita conexão. E muita você conexão. Vai conectar diversas pessoas, então você vai ter empreendedor, você vai ter startup early stage, startup consolidada, você vai ter os fundos, então, com pessoas do Vale e que estão no Brasil. E são poucos momentos que a gente consegue uma conexão unir nesse todo mundo, lugar. nesse nível, nessa intensidade, e a gente vê aqui o quanto que isso é valioso. Lari, caminhando aqui para o final, dois pontos rápidos para a gente fechar. Primeiro que dica que você daria para um advogado que está começando a carreira agora e quer se envolver nessas áreas de inovação, tech? E dois, se tiver uma recomendação final, uma dica, uma leitura, um livro. Para o advogado novo, para o estudante, tá aberto à inovação e se conectar com pessoas fora do direito. Acho que esses são os dois pontos. Você está aberto para novas oportunidades que podem surgir, porque se a gente estivesse falando aqui há 20 anos atrás, ninguém estaria falando de inteligência artificial no mundo jurídico. Verdade. Então, acho que o primeiro é você estar aberto, você aceitar esses desafios. E o segundo é você sair um pouco da bolha jurídica. Então, quando eu vou estudar em Stanford, por exemplo, eu fiz minhas aulas na Law School, e acho que é uma experiência que muitos têm, é sair um pouco da Law School. Então, fui fazer aula na engenharia, fui fazer aula até na faculdade de saúde. Então, é você sair um pouco do mundo jurídico para você entender quais são as necessidades. E abrir a cabeça e falar com pessoas, e quanto mais ideias, mais conexões, eu acho que disso que surge um fruto legal, né? E para você repensar o direito, eu acho que essa é a ideia quando a gente fala, você repensar o direito
para garantir essa inovação para o país. Não, fantástico. Acho a dica ótima, porque às vezes os jovens advogados acham que é só ler a doutrina jurídica, olhar para... E não, tem um mundo aí fora que vai influenciar a nossa visão do direito. E por fim, Lari, se tiver um livro, uma dica, o que você falaria para os nossos ouvintes hoje? Posso fazer um merchan? Por favor, vamos lá. Então tá bom, então eu vou falar. A gente acabou de lançar um livro que é IA por Mulheres. Ele acabou de ser lançado em Harvard, foi dia 17. Então, é um livro escrito só por mulheres, com artigos nas mais diversas visões de inteligência artificial. Então, vai ter técnico, jurídico. Então, fica aí a minha dica de IA por Mulheres. Achei muito boa, pessoal. Leiam esse livro. Vamos encerrar por aqui. Muito obrigado para aqueles que nos acompanharam até esse momento. Larissa, foi ótimo. A gente poderia conversar aqui por horas. E por isso, muito obrigado novamente. Vamos agora aproveitar o restinho do dia na BSV. É isso, eu que agradeço, gente. Obrigada pelo convite.